Thank you, Michelle. Vou falar em português. O ano passado fomos muito nazis com as horas. Este ano decidimos também, tínhamos tanta gente boa para ouvir, que esticámos aqui um bocadinho e também temos a tarde e, portanto, ainda temos bastante tempo para almoçar com calma. E acho que valeu muito a pena. Acabámos de despedir o ZP de Cobra, portanto, Delta, Tela Verde, se tiverem trabalho. Queria duas coisas neste momento que não me vou alongar muito. Por um lado, que um pequeno exercício que fui fazendo aqui um bocadinho ao longo da manhã, que fui saindo algumas vezes, do que é que levo pessoalmente de hoje. E, portanto, convidar-vos também depois a fazerem, se calhar, este exercício em casa, amanhã. O que é que eu me lembro do que eu vi hoje? Da Michelle, do Jacob, do John, da Rita, do Juan, do Rui, pontos nos is. Do Zé Pedro, que é sempre uma fonte de sabedoria enorme. O que é que fica? Muitas vezes o que fica é o que nos fica também de possível missão para o futuro, e isto é um convite a envolverem-se. O não nos podermos demitir da nossa responsabilidade enquanto cidadãos do mundo, mas enquanto portugueses também, e pelo nosso sistema. E, portanto, o pequeno exercício que fiz deu como resultado o seguinte: 3 pontos que levo. Provavelmente muitos mais, e estarei a ser injusto com os outros que não levo. Parece-me a mim que, e desculpem, que a Michelle, que o Jacob, que a Sara, que o Manel, não são pessoas extraordinárias. São pessoas normais, não na média, e que as nossas prisões estão cheias destas pessoas normais. E que só precisam da oportunidade e dos instrumentos de forma articulada para que essa parte extraordinária possa vir cá para fora. E digo isto porque semanalmente visito algumas prisões e conheço muitos que estiveram presos e são pessoas como vocês. E todos os dias aprendo também muito com eles e, portanto, como aprendo convosco. E, portanto, seria injusto metermos uns acima dos outros. Agora, que estas histórias servem para nos inspirar a acreditar nisso, servem. E, portanto, também obrigado por partilharem a vossa história, pela coragem. E é preciso que também nós próprios lutemos contra os estigmas e partilhemos as nossas histórias das vezes que erramos. E, portanto, agora vou dizer aqui tudo o que errei na vida. Não. Mas leve esta primeira coisa. A segunda coisa que levo, e foi muito reforçada, é que o trabalho é apenas um instrumento, é uma forma de estar, que só é possível através da colaboração com o sistema prisional, em primeira mão, com as pessoas que lá trabalham. Eu acho que hoje falámos muito dos reclusos, e é importante, porque o sistema existe, porque existem reclusos, mas existem também os técnicos, os diretores, os guardas, que são pessoas também que diariamente sofrem muita pressão, porque o próprio sistema em si não está desenhado para a tal pena. Não é? O sistema, quando apareceu, era só transitório. Não é? Eu ia para a prisão, esperava pela minha pena. E este processo foi-se perpetuando e a própria prisão cria pressão em todos. Na sociedade, logo com os orçamentos de Estado, mas em toda a gente que trabalha no sistema prisional e em toda a gente que usufrui do sistema prisional. E aqui dizer também que aquelas frases que se ouve muitas vezes quando falam connosco, não é? Prisões, eu nunca. Bem, para já o dizermos nunca é sempre perigoso, porque nunca sabemos. A segunda coisa é, o sistema prisional existe para nos proteger a nós, em primeira mão. E, portanto, nós, quer queiramos, quer não, somos utilizadores do sistema, ou, se calhar mais correto, somos clientes do sistema e não os utilizadores finais do sistema. Mas ele existe por nossa causa. E, portanto, reconhecer que estas pessoas nos estão a prestar um serviço é muito importante. E acredito muito que este trabalho em colaboração com as empresas, com o sistema e com as associações também que já lá andam dentro e que podem ajudar muitas vezes a fazer a tradução, como ali estão a fazer na cabine, das velocidades de resposta é diferente. O sistema tem um ritmo próprio, tem uma burocracia própria. Sim, tem que acelerar, sem dúvida. Mas nós também temos que perceber que as mudanças não se fazem de um dia para o outro.
E, portanto, as organizações que já lá andam podem muitas vezes ser este tradutor de velocidades. Podem ser um tradutor de burocracias, logísticas e até, muitas vezes, evitar. E, portanto, aqui a vender o nosso peixe, como a Michelle, I'm a sales executive, não. Temos um programa exatamente para isto, para trabalhar com as empresas e levar cada vez mais deltas a trabalhar dentro do sistema prisional, porque são precisas. E por fim, parece-me a mim, e acho que aqui o exemplo do CIRE, novamente dizer, acho que é extraordinário, é um caso de estudo a nível mundial, caso não saibam, é uma coisa reconhecida mundialmente e, portanto, agarrem todos o Juan e perguntem como é que funciona. O Juan trabalha, o CIRE, com 250 empresas. Imagino que a maior parte espanholas, algumas multinacionais. Eu não acredito que as empresas espanholas sejam melhores que as nossas. Não acredito. E, portanto, para mim não há razão para não haver mais deltas. E eu sei que existem outras. Está aqui o professor António Lamas. Os parques de Sintra também fazem um trabalho inacreditável dentro do... Neste caso, fora. Os reclusos que vão fora trabalhar nos parques de Sintra. E há outras empresas. Mas não é suficiente. O CIRE recentemente limpou uma série de empresas dentro do sistema prisional, porque se calhar não estavam com a motivação certa. Para se poder fazer isso em Portugal, primeiro precisamos de aumentar a oferta de qualidade, para depois então criar um mercado concorrencial que é bom. E portanto levo isto, que é, precisamos das empresas e não acredito que as nossas sejam piores do que as espanholas ou do que as norte-americanas. E portanto também aqui fazer o apelo a, se são de parte de empresas, venham falar connosco, ou diretamente com a Direção-Geral. Se não são, falem com quem é. Vendam isto. Não tem que ser à PAC de todo. O sistema. Estamos a falar de 13 mil, perto de 13 mil pessoas que estão presas, que têm um potencial inacreditável, tão grande como o nosso. E depois temos uma indústria metalomecânica e metalúrgica em Portugal que tem 40 mil postos de trabalho para preencher. Eu acho óbvio. Há espaço nas prisões. Há necessidade do mercado, muitas das posições muito bem pagas. A PAC não me paga isso, em algumas delas. E não percebo porque é que não conseguimos fazer este caminho. E portanto lanço esse desafio também, mas como mote de colaboração, acima de tudo, que foi uma palavra muito repetida hoje ao longo do dia. Colaborar, colaborar, colaborar. E por fim, acho que só é possível colaborar se formos genuinamente, diariamente, a todas as horas, agradecidos. Temos que agradecer e reconhecer o trabalho uns dos outros e muitas vezes não é fácil, não é? Cada vez que tenho uma reunião com pessoas dentro da Direção-Geral, eu sinto-me agradecido porque o tempo é igual e eu sei que o deles muitas vezes está completamente contado. Porque a pressão de relatórios, de objetivos do tribunal é gigante. E só é possível colaborarmos se eles nos derem tempo. Mas eu também tenho que ser agradecido. E vice-versa. E com as empresas. E portanto aqui, agradecer o dia de hoje. E isto não acabou. À tarde temos um último painel mais prático de limitações e como é que podemos implementar na prática alguns destes exemplos que hoje vimos. Mas não queria deixar de fechar, de agradecer ao Zé Pedro, a todos os oradores, a recepção que nos deram. Eu hoje senti-me um convidado. Estive a ouvir, saí quando quis para ir tomar café, um belíssimo café. E isso é sinal de uma segunda coisa, para além de uns ótimos oradores, que é de uma belíssima equipa. Só para terem uma ideia, houve mais de 20 pessoas envolvidas para que isto fosse possível. Muitas delas tiraram férias hoje para estar aqui porque são a maior parte voluntárias. E isso é um mérito enorme e acho que é preciso uma salva de palmas para esses voluntários. Depois, como não podia deixar de ser, referir novamente os parceiros. Porque não é um tema fácil à partida de se apoiar. Não é um tema sexy, não vende, ou se vende é pelas razões negativas, muitas vezes.
E, portanto, ter esta coragem também de estar presente, de fazer, de ser pioneiro, é incrível. E, portanto, também tiro-vos o chapéu a todos, sem nomear nenhum em específico. Muito obrigado. E, por fim, então, voltando aos oradores, e vou-me calar para irmos almoçar, porque eu imagino que esteja toda a gente aí, ninguém me está a ouvir. Dizer aos oradores que pedir para saírem por esta porta, que temos um pequeno presente para cada um, que por acaso, assim também em jeito de conclusão, portanto vamos ter um vinho servido ao almoço, que é o vinho Inclusos, referido pelo Dr. Rui Patrício. Como não podia deixar de ser, vamos ter um vinho da Adega Maior. E para terminar, e também foi o primeiro estabelecimento prisional onde nós começámos a fazer programas, vamos ter o Chão de Urso, que é o vinho de Alcoentre, que será oferecido a cada um dos oradores. E assim, há vinhos para todos os gostos e feitios e ninguém se sente excluído, porque precisamos é de incluir toda a gente. Muito obrigado a todos. Às 2h30 voltamos. 2h30, sem falta, sem atrasos, não é? Isto foi uma exceção, o atraso. Obrigado.